Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando mais uma edição do Página Não Encontrada, diretamente do seu YouTube, diretamente do seu streaming favorito. Eu sou Marcelo Fela, estou em Porto Alegre. Aquele rapaz ali com calor é Pedro Só, está passando calor no Rio de Janeiro. Aquele outro rapaz ali com a sua janela da abdução é Pablo Miyazawa. Temos temas muito legais aqui hoje, algumas efemérides e uma história muito legal assim, né? A criação, a New Wave foi criada em 72, mas só veio ao mundo em 76. Coisa Olha só. por quê? E quem vai começar aqui os trabalhos é o meu amigo Miyazawa. Então eu preciso perguntar para ele nesse dia, também já começando com uma rápida citação a uma efeméride. Pablo, qual é a música? Ah, muito bom, hein? Vamos falar desta figura notável aí que foi responsável por muitos bullies que eu recebi na minha infância. Cara, até minha avó perguntava Pablo qual é a música, você acredita? Que Doido. horror. Não, eu sofri muito na infância por conta dessa figura, mas vamos falar dele daqui a pouco. Só para dar um registro, para aproveitar, eu acho Então que registra, registro Deixa, registra. é. do José César, o Pablo, o programa Qual é a Música, do Silvio Santos, morreu ontem, anteontem para nós. Hoje é dia 19, a gente está gravando dia 19 de agosto, essa edição do Página Não Encontrada. Ele fez a alegria de muitos domingos, de muita gente nos domingos pelo Brasil, Pablo Miyazawa. Mas posso dizer que esse Pablo que faleceu agora aos 60 anos não é o Pablo original, né? Existe E um Pablo que veio antes do Pablo, que também não chamava Pablo, né? O Augusto Rodrigues, que era espanhol e que foi o primeiro Pablo do Qual é a Música, e depois ele foi sucedido por este que faleceu essa semana e, enfim, era tipo menudo, né? Trocava um Pablo É, pelo outro. o Pablo do meu coração já tinha ido. Esse Pablo, para mim, eu não reconheço. É verdade. Eu também. Assim como o Bozo, né? Eu acho que tem um Bozo e tem os outros Bozos que não são Bozos. Exato. Mas é isso aí, uma homenagem ao Pablo. Obrigado pelo bullying que eu recebi na minha vida. Mas Mas eu aí é tô por aqui. causa do outro Pablo Bullying, ou por causa. Ah, tu é mais jovem, né? Eu acho que é por causa desse também. Não, é mais É, por conta do Augusto Rodrigues mesmo, do primeiro. do primeiro, que ele era mais gay, vamos falar que é verdade, né? Então a Sim. homofobia pegava, né? Meio andrógeno, né? É, Borboletas pintadas na cara, é. né? Mas mostrou para muita gente que sim, que era possível e que Pablo é um excelente nome para todos os gêneros, né? As Então é um borboletas pioneiro. pintadas na cara, essa coisa psicodélica, ela tem relação com o disco que esquecemos de comentar, mas que vamos comentar agora? Muito provavelmente sim, né? Daria para dizer que a psicodelia no rock, se não nasceu neste álbum, pelo menos ficou consolidada e hoje é conhecida como um marco, não talvez o zero, mas um marco muito importante da psicodelia, que é o álbum que está em minhas mãos para vocês que assistem pelo YouTube e pelo Spotify, o disco Revolver, que foi lançado em 5 de agosto de 1966, portanto há 2 semanas, completou 60 anos dessa maravilha, que, assim como muitas obras, aliás, o meu tá amassado, que horror. Né? Isso Hum. aqui é uma versão relançada, obviamente, né? Eu não teria um disco de 60 anos tão novinho assim, adoraria, mas o Revolver, ele foi ganhando aos poucos essa consolidação como o melhor álbum dos Beatles. É lógico que isso não é escrito em pedra, isso vai mudando com o tempo. Uma referência que a gente sempre usa aqui é a lista de 500 maiores discos da Rolling Stone, que tem mudado ao longo dos anos. Então, eles lançaram originalmente em 2003 uma lista, e daí mudaram essa lista 10 anos depois e fizeram uma outra versão em 2020, se não me engano. E Revolver foi mudando de posições nessas listas, e nessa mais recente, não é o disco dos Beatles que está mais alto, ranqueado, né? Nunca foi, talvez tenha sido já o álbum dos Beatles mais bem ranqueado da lista da Rolling Stone, mas na atual ele está em 11º, mas já esteve em terceiro, né? Hoje o disco
hoje, na lista mais recente, o álbum dos Beatles que está em melhor posição é o Abbey Road, né, que é o último disco dos Beatles, original, digamos assim, mas o Revolver ele nunca perde a sua força, e eu estava olhando aqui, eu até para não me meter muito em discutir a importância disso aqui, porque afinal acho que merece um programa inteiro, talvez mereça um ano inteiro para a gente discutir, mas eu queria que vocês comentassem a playlist, né, a lista de músicas desse álbum, são 14 faixas, eu diria que é engraçado ele ser considerado o melhor disco, porque eu acho que tem aquela questão do conjunto da obra, né, de tudo que ele representa. É o último disco dos Beatles antes deles pararem de fazer shows ao vivo e se tornarem uma banda basicamente de estúdio. Tem vários contextos aí, né? É o disco em que eles consolidaram o uso de drogas, né? Que já tinha começado no Rubber Soul. Né, e tem esse aspecto psicodélico que a gente vê na faixa final, Tomorrow Never Knows. Mas o que me chama a atenção é que se você pega as 14 músicas, nenhuma delas talvez uma ou duas ou três no máximo é considerada hit, que entra na coletânea, por exemplo, de melhores músicas dos Beatles. Né? Eu diria que aqui tem Eleanor Rigby, Yellow Submarine e talvez Tomorrow Never Knows e talvez Taxman, mas é isso. As outras músicas elas são consideradas importantíssimas, mas elas não são exatamente as músicas mais lembradas pelo público mainstream, digamos assim. Se você fala de Beatles, Eleanor Rigby talvez seja uma das 5 músicas mais famosas dos Beatles por vários motivos e talvez seja o grande hit desse disco, mas de maneira geral é um disco de músicas desconhecidas do grande público que não é exatamente especialista dos Beatles, né? Mas algumas das minhas favoritas: Good Day Sunshine, For No One, I Wanna Tell You, Here, There and Everywhere, I'm Only Sleeping, She Said, Got to Get You Into My Life, que o Paul McCartney tocou recentemente nos shows, And Your Bird Can Sing, enfim, só música boa, mas basicamente nenhum grande hit daqueles top 10 dos Beatles. O que vocês acham disso, Eu acho amigos? que For No One, né? Voltou o Pedro aqui. O Pedro tinha caído, mas ele acaba de ser readmitido. Agora sim. Volta, Ó, Pedro. Pedro voltou, acaba de ser readmitido. Eu ia falar que eu acho que For No One também faz bastante conhecida. O Pablo perguntou sobre as músicas, Pedro. Eu vi, essa parte eu caí, só eu que caí então, né? Isso. Ah, eu quero fazer um comentário não sobre Revolver. Né? Eu fiquei impactado quando o Pablo disse que na última eleição o Abbey Road acaba sendo um disco que está na frente dos outros discos dos Beatles, quando claramente os outros discos dos Beatles são melhores que o Abbey Road, que é um grande disco, afinal, mas que e quando a gente tem Revolver, Sgt. Peppers, os discos mais próprio Rubber Soul entra ali na psicodelia, quando os Beatles deixam de ser uma boy band para ser uma banda mais psicodélica, mais profunda, né, mais intrincada e tal. É interessante como parece que o mundo, para mim, quando o Abbey Road é o primeiro dos Beatles, é que o mundo claramente deu uma careteada muito grande. É Mas enfim, verdade. eu fiquei impactado por esse comentário mais do que, desculpe, Pablo, mas pelas músicas até do Revolver aqui. Mas, Pedro Só, o que tu tens a dizer a respeito O que dessa? eu tenho a dizer, cara, eu acho o Revolver, ele tem uma diversidade e as canções, né? Aquele momento em que, se alguém tinha alguma dúvida, eu poderia ter, os Beatles como compositores, né? Muito mestres, muito inteligentes e expandindo cada vez mais o que era assim o universo de uma banda de rock. Então, para mim, o Revolver realmente é obra-prima por isso, porque as composições são todas muito diversas, né? Tem de tudo ali, atira para abre para várias direções, assim, é incrível. Mas É, eu tenho um adendo aqui só, depois a gente pode falar mais se vocês quiserem. É que vem aí, a expectativa agora no momento é que venha um Rubber Soul sai em outubro, com um monte, uma cacetada acho que são 20 outtakes, né? 20 gravações inéditas, feitas com aquele processo lá que o Peter Jackson fez na série Get Back. Muita coisa foi arrumada e escavada ali. Quer dizer, muito legal. a gente vamos descobrir novidades
sobre os Beatles. E quando o Pedro fala dessa diversidade, né, eu acho que é de fato o momento em que os Beatles, até individualmente, começaram cada vez mais a se conectar com outras culturas, com outras pessoas. Eu acho que aí começa a ter mais claro essa influência de grandes personalidades dentro de uma mesma banda. Eu acho que isso explica o quanto esse disco. É claro que o LSD, é claro que o tamanho dos Beatles foi quando o John Lennon também disse que tinha dito antes do lançamento que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Enfim, né? Era um momento de a banda. Era um momento daquela frase de o que divide os homens dos adultos, né? Aliás, os jovens dos adultos. Eu acho que nesse momento os Beatles chegaram nesse limiar aqui e a partir daí se tornaram quase que outra banda em relação apesar do Rubber Soul, né? Que tem esse híbrido também. Vamos falar de Nip. Ah, é só uma coisa, eu acho que também é o disco que mais músicas do George Harrison, escritas pelo George Harrison e cantadas pelo George Harrison, tem na discografia original, se eu não estou enganado. São três músicas assinadas por ele, né? E acho que ele nunca passou dessa marca, e isso fica claro também nessa diversidade. E tem uma música cantada pelo Ringo, que talvez seja a mais famosa do Revolver, que é Yellow Submarine. Pois é, e eu estava vendo aqui que a capa, nessa capa é absolutamente espetacular. É o projeto do Klaus Voormann. Alan, sempre, né? Um cara que sempre foi muito próximo dos Beatles, ganhou o Grammy de melhor capa de álbum ou as gráficas no ano seguinte, né? Em 68. O disco foi indicado para o Grammy, mas não ganhou o Grammy, é, o Revolver. Pedro, vamos Oi. passagem para o Nicky Hopkins, eu acho que cabe, né? Vamos passar por Nick Hopkins, né? Bom, esse foi um tesouro que me foi passado esta semana pelo meu amigo Luiz Guedes, vamos acreditar aqui. Entrou no YouTube, foi subido magicamente para o YouTube, agora no mais ou menos uns 10 dias aqui, um documentário espetacular do Nick Hopkins, que vem a ser um pianista de clássicos principalmente, muito associado aos Rolling Stones, mas também está em clássicos do The Who, em clássicos com Joe Cocker, de John Lennon, em carreiras solos, né? Tá também com George Harrison, até com Ringo também, Photograph. É uma coisa assim, é incrível. E é um cara genial do piano, né? Que é meio que um mito não. É um astro que não virou astro. O nome do filme é um documentário chamado The Session Man, ele foi lançado originalmente em 2024, né? E tem lá todo mundo, Peter Frampton, Keith Richards, Mick Jagger falando do Nick Hopkins. E é fascinante porque ele teve uma revelação incrível, que eu vou dar spoiler, dane-se, mas assim, ele teve treinamento clássico, ele estudou piano clássico, mas como todo mundo daquela geração na Inglaterra, ele pirou no blues, pirou na música negra americana, e ele acreditava ser isso, a viúva dele conta no final, assim, que ele tinha ele acreditava que ele era uma reencarnação de Chopin. E aí, isso é uma loucura, mas vai encaixar. Até porque, por exemplo, um dos grandes pianos dele que ele gravou tá em She's a Rainbow, que é uma das minhas músicas mais queridas assim do Rolling Stones, né? E que na introdução ele faz uma coisa ali que é como se fosse uma caixa de música clássica. E o Mick Jagger até aparece. O Mick Jagger é engraçado que ele fala assim: é muito musical. É musical, é super musical, é grandioso. Considerando a música dos Rolling Stones, claro. É tipo assim nós estamos falando de Rolling Stones. Mas o Sympathy for the Devil, a contribuição dele para o piano, por exemplo, Sympathy for the Devil não seria um trigésimo do que é sem o piano do Nicky Hopkins. E são coisas que ele criava na hora. Ele mesmo brincava assim: eu vou colocar agora uma tiara de diamantes aqui nesse arranjo. E ele fazia como se fosse assim, né? Brincando. E ao mesmo tempo ele era um cara de uma saúde frágil, ele tinha doença de Crohn, uma síndrome intestinal aí que é terrível, né?
e ele não aguentava tanto a vida na estrada. Mas em alguns momentos, então disso teria explicado, por exemplo, dele dizer não aos Rolling Stones, né? E ter optado por ser um músico de estúdio. Mas em alguns momentos, depois ele foi morar nos Estados Unidos, ele se meteu com a galera da costa ali de São Francisco, com Quicksilver, com bandas de acid rock ali de São Francisco. Ele, em dado momento, ele se junta com a pior pessoa que poderia, porque ele fica alcoólatra e ele se mete com Joe Cocker. E Joe Cocker na nossa fase, assim, mais John Belushi do Animal House. É curioso que aí eu fui pesquisar a passagem do Nick Hopkins pelo Brasil. Tem uma turnê muito louca em 77 com Joe Cocker e o Bob Keith, saxofonista também dos Rolling Stones. E essa galera, no documentário, fala que foi a fase mais loucuras e que essa turnê pela América do Sul foi particularmente assim enlouquecida. E tem registros, eu fui registrar, vi assim, foi um fracasso de público no Maracanãzinho, o grande Tarek de Souza registra numa matéria no Jornal do Brasil, com um título assim, Turbulência, Tumulto e Agressão. Mas que a performance no final da história, com cheio de garrafas de cerveja no palco para lá e para cá, e todo um som caótico, o Joe Cocker conseguia fazer a música triunfar sobre toda a bagunça. Mas assim, foi uma turnê que foi uma zona do cacete. Em Santos também parece que foi fracassado. O único lugar onde deu gente suficiente foi em São Paulo, né? Então, se houver algum ouvinte aqui que tenha testemunhado isso, 77 Joe Cocker, é a passagem do Nick Hopkins pelo Brasil, que é a fase mais louca dele, né? Mas então, depois ele teve toda essa fase 2 dele na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele continuou gravando aqui e ali. Tá aí a contribuição dele também maravilhosa em Waiting on a Friend, dos Rolling Stones, né? Que também é engraçado, que o Mick Jagger acredita que aquilo ali originalmente era uma bossa nova, né? Não tem nada a ver, mas enfim. E, E que chega o Nick Hopkins e faz também a música dar receber um upgrade assim celestial. E é o que ele fazia geralmente, né? Ele fez isso no grupo do Jeff Beck, ele fez grupo. Ele fez isso com todos os melhores do rock daquela época, né? Ele é o que ele falava, o que eles falam que é o Grand Slam. Ele pegou The Who, Kinks, Beatles e Stones. exatamente. Todos têm colaborações cruciais do Nick Hopkins. Então, assim, é um documentário maravilhoso. Nick Hopkins, tudo que a gente vai vendo, eu descobri várias coisas que eu não sabia que tinha Nick Hopkins, até peguei para ouvir o grupo dele, que ele fez um disco só chamado Sweet Thursday, que é um grupo lá que saiu em 69 o álbum, só tem esse álbum, e que tem também várias coisas interessantíssimas. Eu recomendo demais Session Man do Nick Hopkins e também tudo que vocês acharem aí por aí, porque ele espalhou por muitos discos a genialidade dele. Ótima Pedro, tu dica. falou de músicas, né? Ele toca no Jealous Guy. O Jealous Guy também, né? Então, isso também é Eu fundamental, né? Brenda é uma dessas músicas também mais do que conhecidas, e ele tocou na banda do Jerry Garcia, um pouco antes dessa onda do Brasil, tu falou da Califórnia ali e Sim, tal, tocou um tempo, aí sim. brigou um malucaço, outro bêbado, eles, Jefferson Airplane em Woodstock também. Ele pegou essa galera toda dos doidões na América, na fase América dele. e tocou com os Beatles todos nas carreiras solos dele, então, Exato. cara, a gente Ele falou, fez o Grand Slam dos Beatles também, é. exatamente, Paul, George, John e Ringo chamaram ele. cara, é muito, muito impressionante um desses músicos, ele é uma espécie de Paulinho da Costa dos teclados, né, o brasileiro. Absolutamente todo mundo, o Nick Hopkins entra Ronaldinho Gaúcho, turma talvez. também. É uma espécie mas não era tão aleatório talvez quanto o Não, nosso querido Ronaldinho bruxo. Gaúcho. É engraçado que um estilo que chama New Wave foi criado 4 anos antes de vir ao mundo de alguma forma, né? Como eu falei antes, e o Pablo vai mostrar por que que eu estou falando isso? É muito legal a história de Modern Lovers, da banda e do primeiro disco dessa banda, que na verdade não é uma banda, né? Ela é um cara, é Jonathan Richman, é um maluco errático, que criou uma banda assim espetacular que chama Modern Lovers.
com caras que eu vou citar que são muito conhecidos também, mas que na verdade é um projeto dele ligado a outros músicos. O Richman nasceu nos subúrbios, cresceu lá em Boston, aí mudou para Nova York assim que terminou o ensino médio, que era o sonho da vida dele. Trabalhou no Max Kansas City, o icônico clube punk, né? Ele recolhia mesas lá. Aí ele passou a frequentar a Factory do Andy Warhol, ficou muito amigo do Steve Sesnick, empresário do Velvet Underground, que era a banda favorita dele. Chegou a dormir no sofá do cara durante um ano. Aí voltou para Boston porque a carreira dele musical naquele momento não rolou em Nova York. A partir daí o Richmond vira uma espécie de mascote quase do Velvet Underground. E aí em Boston ele criou uma banda, começou a tocar lá, ganhou uma fanbase bacana, os shows ao vivo eram muito legais, e aí chamou a atenção de executivos de grandes gravadoras, entre eles o Stuart Love da Warner Brothers. Aí o Richmond reuniu um grupo de músicos, viajou até Los Angeles para gravar uma demo. Só que, ao mesmo tempo que ele gravou essa demo para o Warner, ele gravou para a AM. Aí o Warner produzido pelo John Cale, é uma loucura porque ele era muito fã do John Cale, e as músicas para AM produzidas pelo Alan Mason. A Warner gostou do que ouviu e assinou com a banda em 73. Essa banda que gravou a demo tinha o Jonathan Richman na guitarra e nos vocais, o Jerry Harrison, futuro Talking Heads, no piano e teclados, o Ernie Brooks no baixo e o David Robinson na bateria. O Robinson tocou com o Clash um período depois também. Quer dizer, é uma banda de Não foi caras. no Blonde também? Tocou no Blonde também, exatamente. É. É uma banda mais ou menos de caras interessantes, né? Só que a Warner gostou. Quando a Warner topou o disco, o Richman decidiu não gravar mais. Não quero, decidiu rescindir o contrato, porque basicamente ele não queria mais fazer aquele tipo de música muito ligado mais ao punk, mais crua. Ele estava querendo se desvencilhar de alguma forma daqueles anos punk. A Warner ficou putaça com os caras, acabou com o contrato e a banda acabou em 74. Em 76, o Richman retomou o projeto já com o nome de Jonathan Richman Modern Lovers, né? E só que essas gravações originais foram lançadas pela gravadora Beazer-Clay no disco que se chama Jonathan Richmans. Aliás, se chama só Modern Lovers, embora a banda não existisse mais e já era o sobrenome do trabalho do Richman. O fato é que a gente está falando desse descasso de 76 que tem, cara, tem uma quantidade de músicas espetaculares, como o Roadrunner, que eu acho que ficou a mais conhecida, e o Pablo Picasso. A gente ouve o Pablo Picasso agora e vê que é uma música do John Cale, né? Ele toca piano no Pablo Picasso, a influência ali é muito grande. Então, a gente está falando de um disco que é a gênese da New Wave, né? Tem muita coisa ali do que veio se tornar New Wave, e ao mesmo tempo talvez o filho mais cru do Velvet Underground, um Velvet com um Velvet definitivamente punk, né? É, mas tão mais rebuscado que o punk que acabou de alguma forma dando origem a outro estilo. Esse disco, eu ouvi ele está fazendo 50 anos, exatamente essa semana. Ó, Quando a gente está gravando dia 19 de agosto, aí é assim, 50 anos do lançamento, né? Agosto de 1976, 54 anos de sua criação, de sua gravação, como um disco de demos. Até o fato de ser de músicas, de as demos permanecerem ali, muitas delas no disco, faz com que essa crueza seja. Eu acho que, de alguma forma, prepare novos momentos da música, né? Porque a gente estava vindo de uns anos do rock, enfim, né? Dos anos que o punk demoliu o rock de alguma forma e a New Wave ao mesmo tempo.
Por falar em New Wave, eu quero me corrigir aqui. Eu falei que o David Robson tocou no Blonde. Não, é no The Cars, gente. Desculpa, é Eu, tudo. Ah, sim, Sorry. Tudo a mesma coisa ali, né? Ah, e comentar aí sobre o Jonathan Richman, para quem ficou interessado em saber mais sobre ele, né? Essa história dele ser o fanboy número um do Velvet Underground é contada rapidamente no documentário do Velvet Underground que está na Apple TV, que ó. mostra que não apenas ele era o fã número um, ele viu mais de 80 shows do Velvet, ele ficava lá na porta, ele virou mascote da banda. Eu fico até pensando o quanto essa obsessão dele pelo Velvet fez ele ser apadrinhado, muito bem apadrinhado, né? Virar amigo da banda, do John Kay, mas parece que a banda gostava dele estar por perto ali, não chutava, né? Você fica imaginando, sei lá, o Lou Reed fala, puta, sai daqui, moleque chato, né? E acho que em algum momento deveria ser o caso, mas acho que chega um momento que o cara tá lá há tanto tempo que os caras falam, ah, tá, vem aí, vem com a gente, dorme aí no nosso sofá. eu acho que até Mas, mais do mas é, né, porque eu, me parece que gostava mais. E ele era muito próximo do Cessny, quer dizer, do empresário. Então, é. fala, Pedro. Não é o Jonathan Rich Modern Lovers, eu acho que grande parte a, a chama, digamos assim, o legado, a influência do Velvet Underground, ele, se não tivesse havido o Jonathan Richman Modern Lovers, provavelmente não seria tão forte, porque é o que fez a onda continuar batendo, né? Que Verdade. fez a coisa continuar reverberando e passou por uma geração adiante e com outras ramificações e intenções, né? E lembrando aqui, ó, ano passado o Jonathan Richman lançou um disco produzido reconciliando-se com o Jerry Harrison também, né? E E, que é um disco que eu até tentei ouvir assim, tem umas duas ou três faixas interessantes. O Jonathan Richman é um cara, digamos assim, errático. essa é a palavra. Essa é Mas a ele sobreviveu, né? Pô, É, sobre isso. tantos tá erráticos vivo, dessa é. época se foram, né? Ele tá aí. Exatamente. Ele mas ele sempre. O errático dele é exatamente sair da efervescência da punk mesmo, do começo da carreira ali, embora ele não seja tão identificado com o punk como um cara punk, mas para fazer coisas mais tranquilas. Eu acho que o Pablo Picasso é uma música que de alguma forma representa essa ideia dele. Pa- Músicas. Pablo Picasso, seria o lado bom do bullying, né, Pablo? Alguém te elogiar ou te enaltecer como Pablo Picasso. Esse Was never called an asshole, né? é, Essa rima é. maravilhosa. Ainda que seja bastante, a gente sabe. Hoje, o Pablo Picasso seria totalmente cancelado por sua Sim. vida amorosa, né? É, Mas eu também fui muito chamado de Pablo Neruda e tudo bem. mas só para Ó, talvez, não sei se retificar, mas tentar dar a frase de uma maneira um pouco mais direta, a gente é. está falando que em 72, um disco gravado em 72, com as demos em 72, lançado em 76, ele tem uma simplicidade, uma crueza que para aquele momento do rock, né, a gente pensar que em 50 anos depois a gente está exaltando esse disco, de fato, ele determina uma mudança de paradigmas ali, que começa exatamente com essa geração aí. O Harrison vai para Talking Heads faz tudo o que fez pela música, né? E a gente falou aqui de Blonde, e a gente falou de The Cars, né? Tá todo mundo nessa onda aí da New Wave mais específica ou de bandas entre o punk e a New Wave ali que nem rótulo dá para dizer muito sobre Modern Lovers assim. Até se pode colocar como punk, como New Wave, mas de alguma forma é mais o esboço, né, do que esses gêneros vieram a se transformar no decorrer dos anos e até pelo hiato da gravação desse disco e do lançamento dele. Estamos falando de 4 anos que muita coisa aconteceu, inclusive Sex Pistols, né? Entre outras bandas que nasceram. Ramones, né? Saiu depois do disco do Ramones também. Exatamente. Gravado antes, lançado depois, né? É. É, e tem uma citação aqui do Greil Marcus, né, o grande jornalista crítico de música, que descreve a faixa que a gente mencionou, Roadrunner, que talvez seja a mais famosa, a que dá para tocar nas pistas, né, que até hoje dá para escutar em algumas baladinhas indie. O Greil Marcus descreveu Roadrunner como a música mais óbvia do mundo e também a mais estranha. Né? E ela é realmente uma tosqueira, né? São dois acordes e tal, e é isso, não consegue parar de ouvir. Ela tá na minha playlist de favoritas da vida. É tipo Louie Louie, é. É tipo aí.
É o Sister Ray, né? Todas as várias músicas têm uma a influência bem direta, assim, de Velvet. Quer dizer, todas têm influência de Velvet, mas algumas referências até mais específicas, assim. O Roadrunner muito claramente tem o Sister Ray como gênese, sempre de um jeito mais cru, até porque os músicos, embora os músicos fossem muito bons também, mas não nenhuma banda tem o John Cale, tem outro John Cale, né? É muito impressionante o que esse cara fez e faz pela música, pelo rock, por dar uma dimensão que o rock talvez não tivesse sem a existência dele. O próximo tema, A Pablo, gente seria A gente aquela tá banda tão. Eu não sei mais, assim, é hoje. que eu ia fazer uma brincadeira aqui, pô, a gente tá tão americano hoje, né? Assim, lógico, falamos dos Beatles, mas a gente tá falando tanto da América, dos Estados Unidos, e muita gente vai ficar feliz de saber que vai ter futebol americano no Brasil. Daí você fica pensando, como assim, né? Futebol americano, jogo da NFL? Sim, isso vai ter mesmo. Vai ter um jogo da NFL no dia 27 de setembro, no Maracanã, né? Do Ravens contra os Cowboys. Legal. Mas acho que tem muito indie, muito emo chorando, porque o American Football, essa banda emo tão importante dos anos 90, dos anos 2000, que já voltou e já tocou no Brasil 3 anos atrás, vai tocar de novo no Brasil em uma única apresentação no dia 30 de novembro, na Áudio, em São Paulo. Eles Hum. tocaram exatamente 3 anos antes, se eu não me engano, será que foi no Festival Balaclava? Acho que foi. Enfim, eu estava lá e foi muito bonito. É uma banda que é, tem muitos fãs apaixonados. São precursores do emo, né? O grande álbum deles, que chama American Football, é de 99, quando ainda não se falava que emo tinha a ver com choro e maquiagem, né? Tinha a ver com um estado de espírito, mas também isso refletia musicalmente de um jeito diferente que as outras bandas emo que vieram depois. Então, dá para falar que o American Football é uma grande referência na gênese desse gênero, desse estilo, como quiserem. E é um show muito bonito, muito climático, né? Pesado, porque dificilmente você vai sorrir, talvez sorria de emoção, mas é muito bonito ver esse disco sendo tocado ao vivo. E eu vi uma comoção aí nas redes sociais dos emos velhos, porque vai voltar o American Football. Então é isso, você assista a partida da NFL no Maracanã em setembro, e em novembro você vai ver o American Football tocar no palco. Ficou estranha essa frase, mas você entendeu. Pois é, né? American Football é legal, mas futebol americano no NFL no Maracanã. Maracanã, para mim, tá me parecendo Marco Rubio Intervention. Eu, Socorro. Vai Tudo bem que o saber. Maracanã já é um estádio travesti, né? Um estádio que Gourmet. não é o Maracanã mais. Mas você não tem curiosidade, Eu Pedro, estou de usando ver? o sentido original da palavra travesti, ok? Mas você não veria? Se você ganhasse ingresso, você não iria ao Maracanã ver um jogo da NFL, cara? Não, cara, demora muito tempo. Tem isso também, né? Mas será que vai ter um halftime show? Quem que vai tocar? A Anitta vai Pô, cantar isso Bichos pode Escroto. piorar. é mais chato ainda, Isso, isso começa, já é vai ter estreia um halftime show. ou Gabriela? Vai ficar, vamos mudar de tema aqui. Tu falou que ia falar das perolinhas. O American Football eu achei legal, É mas uma perolinha. é enfim. Eu vi a cara do Pedro quando a gente falou, quando tu falou aqui, eu fiquei pensando na minha. Eu acho futebol americano até meio legal. Ó, Rick Martin e Pedro Sampaio, só para encerrar aqui, para ninguém mais querer falar sobre esse assunto. Bom O show do saber. intervalo do jogo da NFL no Maraca. Vamos virar a página aqui. Também uma efeméride de um cara importante. E daqui a pouquinho até vou falar de uma banda nova que não é de rock. A gente está bem roqueirinho e velho hoje. Bem roqueirinho, velho e gringo. É, é. Mas Isso. vou mudar de continente um pouco. Mas o Pedro tem uma reverência, né? A Mais um roqueirinho velho gringo e mais americano do que qualquer coisa que foi falada aí. Morreu, tivemos a perda de Frank Beard, o primo do Beto Sem Braço, que vinha a ser o baterista do ZZ Top, o único que não tinha barba no ZZ Top. Quando eles fizeram um retorno, eles tinham combinado de deixar a barba, e a barba do Frank Beard era muito
humilde e foi humilhada pela dos colegas, pelo Billy Gibbons e o Dusty Hill, e aí ele resolveu tirar. E aí ficou a marca do Frank Beard sem barba. Ele morreu aos 77 anos e agora só temos o Billy Gibbons de músico tocando em frente. O ZZ Top acredito que ele vai continuar, porque ele continuou depois da morte do Dusty Hill em 2021. E é um cara importantíssimo. Ele é o texano de 200 gerações. É o mais, segundo dizem as pessoas, é o sotaque mais impenetravelmente texano. Era o mais doidão de todos, com todas as drogas. Ele fez também o Grand Slam das drogas: cocaína, álcool, heroína e LSD. E, ao mesmo tempo, para você ver, ele adorava carros de corrida, tinha coleções de Ferrari, ou seja, um perigo esse homem, né? Mas ele fez um rehab, e foi quando voltou o ZZ Top e na estrada, o que o ZZ Top se tornou uma banda de encher de estádios e fez a transição de boogie e blues e texano para uma espécie de rock and roll com pé na New Wave, né? Com sintetizadores, fazendo aqueles hits, Legs, Give Me All Your Loving. Ele tocando o metrônomozinho ali de headphone no show, ele foi fundamental para isso, com o ritmo, ele passando daquele Texas Shuffle ali de simplicidade, com charme, mojo, para aquela coisa retona que fez o ZZ Top virar uma banda de milhões. E tomara que longa vida ao ZZ Top, mesmo após a passagem do querido Frank Beard. Muito Eu bom. nem lembro de ter visto os ZZ Top. Eles vieram pra cá em 2010, né? Fizeram 2 shows no Via Funchal e um show no Pepsi On Stage em Porto Alegre. Você viu, Ferla? Não, não. Eu acho que eu perdi também, viu? Não tô lembrado se eu vi. Não vi quando o Jungle veio para o Brasil também, mas gostaria de ter visto esse hoje trio inglês de neo soul, que tem o primeiro disco em 2014, que tem algumas características, as capas dos discos sempre são de cores diferentes e a palavra jungle no meio. Os clipes sempre, quase boa parte deles são dançarinos que de alguma forma quase que representam os instrumentos das músicas. É muito legal como eles, as coreografias dos clipes e sempre em lugares assim, bares abandonados, galpões abandonados, posto de gasolina, umas coisas nessa linha assim. E a música é muito legal, e tem uma mudança agora. O Django lançou o álbum Sunshine, 32 minutos de delicinhas sonoras, é muito gostoso de ouvir. Agora eles são oficialmente um trio, porque a Lídia Quito, que é compositora e que cantava nos shows, ela foi efetivada na banda e ela chegou chegando, fazendo músicas, ocupando os vocais de praticamente todas as músicas. O Josh Lloyd Watson e o Tom McFarlane, eles são desde o começo, eles eram a banda até então, era uma dupla aí que sempre com músicos convidados, e agora como um trio. A banda produziu um disco bem mais feliz. É bem óbvio dizer que um disco chamado Sunshine é bastante solar, mas é disso que se trata. É uma música, tem um refinamento estético muito legal, assim, tem aquela questão daquelas orquestras sampleadas que sejam, ou tocadas no teclado, mas tem uma parada muito inglesa, um pouquinho, sei lá, Burt Bacharach, talvez. Mas Ó, é uma música pop. Hoje eles acredito que são um pouco mais pops. É uma música que quem não gosta de música eletrônica, que chama de música eletrônica, vai ouvir, vai gostar. Não é exatamente música eletrônica, eles passeiam, eles usam teclados, mas é um soul no século XXI muito bacana. Sunshine, recomendo demais, do trio Jungle. E quero dizer para vocês que o tempo acabou. A gente foi bem hoje, né? Fomos direto ao ponto. Como somos roqueiros. Gostei. e ó. Na veia, né? Olha, Ah, esse fim de semana tem o Festival C6 lá, aquele C6 das bandas de rock brasileira. Nem fiquei sabendo. Quem for, me conta depois. Teremos. A